Na era da União Ibérica, o desinteresse do governo espanhol nas colônias portuguesas abriu caminho para a entrada de outras potências europeias no Brasil, entre elas o governo holandês, que se instalou no Nordeste brasileiro, tendo como foco a capitania de Pernambuco, onde implantou significativas mudanças sociais e econômicas. Com o fim da era, Portugal retoma suas colônias e expulsa os holandeses e estrangeiros que aqui viviam, deixando embora os fundadores de uma economia mais ativa e uma sociedade mais desenvolvida. Mas como seria o Recife se o governo holandês tivesse continuado sua administração em Pernambuco? No início do século XVII, o Brasil encontrava-se sob a administração do governo ibérico. No auge do Ouro Branco, a Espanha, que tinha domínio sobre as colônias portuguesas, mostrou desinteresse em manter e fiscalizar a colônia lusitana mais rica do Brasil. Focados em gerar riquezas para as companhias das Índias Ocidentais, entraram por aqui os fundadores da Nova Holanda, que trariam grandes mudanças para o cenário colonial pernambucano. Aqui no adro desta igreja, o capitão André Pereira Temudo, seguido de um punhado de bravos pernambucanos, sacrificou heroicamente a sua vida para vingar os estragos que fazia a pátria e da religião os criminosos invasores holandeses em 1630. Os holandeses, conseguem definitivamente em 1630 ocupar todo o Nordeste brasileiro. A partir de 1630 até meados de 1635, 1637, a nomeação do conde Maurício de Nassau, na verdade um príncipe de um principado alemão, ele era alemão até então, e ele vai se tornar o governador-geral do Brasil holandês. Durante esse período, Recife até então um pequeno burgo, uma região pobre, economicamente não muito significativo, já que a capital era Olinda, começa a crescer com a administração de Nassau. Chegando ao Recife, os neerlandeses, como também eram conhecidos, tiveram a missão de reconstruir a infraestrutura local, que futuramente resultaria em avanços econômicos e significativas mudanças no cenário social da cidade. Maurício de Nassau, conde alemão e administrador das Companhias das Índias Ocidentais, teve como um de seus principais objetivos mudar a arquitetura recifense, em razão do crescente avanço econômico. Dentre os destaques arquitetônicos, as pontes mostram sua importância para a mobilização urbana da capitania mais rica do mundo, tendo como exemplo a Ponte Maurício de Nassau, a primeira ponte da América Latina. A estratégia de Nassau era justamente estabelecer uma relação amigável, amistosa, principalmente com os grandes senhores de engenhos da região, emprestando recursos, dinheiro, principalmente para a recuperação de engenhos aqui em Pernambuco, e também estabelecendo algumas medidas favoráveis, inclusive, ao território recifense. Recife, inclusive, é conhecida Maurícia, a Mauristadt, até então, e é construído o Palácio Friburgo, hoje localizado nas mediações do Campo das Princesas, atual Palácio do Governador do Estado de Pernambuco. Professor, como seria se os holandeses tivessem continuado aqui no Recife? Seria melhor ou não? Muito bem, veja, eu entendo que não seria melhor porque o nosso tipo de civilização seria completamente diferente. Nós temos um modelo de fixação português, temos toda uma civilização e sociabilidade portuguesa, de forma que os holandeses passaram um tempo, deixaram um legado extraordinário, que foi a cidade de Maurícia. Diversos estudos já foram feitos, dissertações de teses de mestrados e teses de doutorado sobre o período holandês, mas eu entendo particularmente que, embora em 1639
Os holandeses contribuíram para a criação, formação, construção da cidade do Recife. Na verdade, eles passaram um tempo de ouro e foram embora. Invadindo a cidade histórica de Olinda, o Império Holandês instala-se em Recife, devido à produção do açúcar. Com a chegada do Conde Maurício de Nassau, a cidade ganha mudanças significativas na arquitetura, no meio social, nas artes e na religião. Então, alguns quadros do Franz-Post eram feitos por encomendas. As pessoas solicitavam alguns elementos, como o formato, como era a questão das casas, do engenho de cana-de-açúcar, como era o cotidiano das pessoas. Então, o Franz-Post, por ter passado 7 anos aqui, tinha isso na memória, já que ele conviveu com isso por muito tempo, e também tinha os esboços que ele levou dos quadros. E aí ele juntava esses elementos que as pessoas solicitavam no quadro e montava a peça que a pessoa solicitou. Ter um quadro desse do Franz-Post em casa, nesse período aí no século XVII, na Europa, era uma questão de status. Por quê? Porque o Brasil era a colônia que estava produzindo açúcar, que era considerado o ouro branco, que sustentava as companhias das Índias Ocidentais, que era a empresa que regia o período do governo Brasil holandês. Então, ter um quadro desse aí em casa era uma questão de status mesmo, de posicionamento na sociedade. Durante o governo holandês, vários imigrantes puderam adentrar o território pernambucano, entre eles os judeus, que com a liberdade de culto religioso fundaram a primeira sinagoga das Américas. Ao longo do século XVI e XVII também ocorreu uma diáspora muito grande para outros locais do mundo, inclusive para cá, para Recife. Chegaram aqui no final do século XVI, alguns também no começo do século XVII, e foi quando iniciou-se a formação da comunidade judaica aqui no Recife. No caso, eles passaram muito tempo também sem ter um local para professar seus cultos, né? Porque mesmo naquela época os cultos eram realizados de forma, no caso que seria ilegal, não seria permitido, né? Mesmo aqui no Brasil, devido às visitas do Santo Ofício. Era enviado um representante aqui periodicamente para investigar possíveis cultos. O Nassau também há uma relativa tolerância religiosa, a gente deve levar em consideração que isso foi uma estratégia do próprio príncipe Nassau, governador de Pernambuco, né, de estabelecer uma relativa tolerância religiosa. A gente tem que lembrar que os holandeses eram calvinistas, né, eram puritanos, né, protestantes puritanos, e a atmosfera da época, do século XVII, era de intensos conflitos religiosos na Europa, principalmente entre protestantes e católicos, portugueses católicos. Então a gente deve considerar que essa tolerância não foi uma tolerância, mas sim uma relativa tolerância na perspectiva de conseguir a adesão, né, o apoio de nativos da região, inclusive. Durante a administração das companhias das Índias Ocidentais, a Holanda prospera devido ao controle da produção do ouro branco, gerando grandes riquezas. Assim, estabeleceu inúmeras mudanças na capitania de Pernambuco, tornando-a a capitania mais rica do mundo. Porém, finda-se com o fim da União Ibérica e Portugal decide expulsar os holandeses do Nordeste, através de uma intensa guerra, a Batalha dos Guararapes em 1640. Mas, por que expulsar os implantadores de grandes melhorias no Nordeste? Não seria uma grande ajuda a Portugal? E o que aconteceria se os neerlandeses tivessem continuado a colonização em Recife? E por que muitos acham que o Recife seria melhor em dias atuais? A WIC resolve, né, apertar as suas colônias, principalmente Pernambuco, né, e cobrar a juros os empréstimos dados aos senhores de engenhos da época, né, principalmente a figura de Matias de Albuquerque, senhor de engenho de Pernambuco, que vai, né, começar uma guerra contra os holandeses, inclusive uma guerra de insurreição pernambucana, né, de expulsão dos holandeses, não por uma questão patriótica, né, já que o exército brasileiro até hoje
considera que as guerras holandesas foi o primeiro grito de pátria dado no território. Isso não cabe até então, porque esses senhores de engenhos, eles estavam devendo à Companhia das Índias Ocidentais. Então eles tinham duas alternativas: ou paga a dívida contraída, até então impagável em decorrência dos juros, né, que eles deveriam pagar a WIC, ou então declarava guerra contra a WIC e expulsava os holandeses da região. Bom, existe uma ideia bastante difundida, né, que com o advento da invasão holandesa, a gente teria uma outra forma de relação, né, com os invasores, e a gente teria um outro contexto social, político, econômico, né, com mais liberdade, mais harmonia, mais prosperidade. Mas essa ideia é uma falácia, porque tanto a relação que os holandeses estabeleceram com o Brasil, como que os portugueses estabeleceram com o Brasil, foi uma relação de colonização e, portanto, uma relação de exploração. O máximo que podia ter acontecido seria uma etiqueta, digamos assim, diferente, uma forma diferente de colonizar, de explorar. Mas o pressuposto básico é, de fato, uma relação de subserviência, né, uma relação bastante desigual no que concerne a questão econômica, a questão social, a questão subjetiva e epistemológica. Então, a base dessa relação, de qualquer forma, seria de exploração. Muita gente realmente tem a opinião de que se os holandeses permanecessem aqui, se não fossem expulsos pelos portugueses, o Brasil, ou pelo menos o Nordeste, vá lá, Recife, Pernambuco, seria melhor do que é hoje, né? Não, isso não é verdade. Não foram eles que fundaram Nova York, então eu acho que esse imaginário que o pessoal cria de que o Recife ou Pernambuco seria melhor se os holandeses estivessem aqui é uma coisa que é só abstração, porque também tiveram outros lugares que foram colonizados por holandeses, como Suriname, alguns países na África que foram possessões holandesas ao longo do século XVII, XVIII, XIX e XX também, e que hoje a situação está bem pior do que o Brasil.